Queria começar com aquilo que Deus puso em nosso coração estes dias. Me olvidei dos panuelos e não sei como terminará acabarei a prédica. Não lo sei, la verdade. Andrés me chamou essa semana e, na verdade, não sei. Hermanos, esse ano tuve o privilégio. Gracias, Padre. Esse ano tuve o privilégio de contrair uma infecção pulmonar. Um privilégio. Uma pneumonia grave, onde empecei com uma simples gripe, uma gripe A, e logo se tornou em uma pneumonia grave. Na semana de carnaval, estava com as minhas em casa, com uma baixa médica por motivo da gripe A, sem forças para absolutamente nada, absolutamente nada. E o dia 4 de março, me desmaiei em casa por 3 vezes. Essa semana que as minhas estavam em casa, por os dias festivos, as minhas chamaram a sua madre, que tinha recém-volto a trabalhar, porque também havia estado de baixa médica por a mesma gripe, para dizer-lhe que me havia desmaiado por a terceira vez. Luciara me recorreu em casa e me levou a urgências, onde me he desmaiado por a quarta vez. Me trasladaram para urgências do Hospital Virgem del Camino e logo me subiram à UCI, porque me falhavam os riñones, o hígado, o pulmão e o coração. Os médicos lhe haviam dito a minha esposa que se for a casa e que se quedara com o móvel encendido, porque não sabiam o que passaria comigo esta noite. Eu havia chegado com os órgãos muito tocados e comprometidos. Pero não sabiam o que ia passar comigo em aquela noite escura. O prognóstico seria entubar-me, induzir-me ao coma, levar-me à diálise e esperar se os órgãos iam a reacionar. Pero todavia não lo tinham nada claro. O médico me disse em la UCI: se tens sorte, saldrás de aqui. E com muita sorte, levarás para o resto de tu vida em diálise. Hermanos, foram um total de 2 dias entre a vida e a morte. No último dia de la UCI, o médico chamou a minha mulher e disse: mira, ingressou aqui tu esposo, o primeiro dia, o segundo dia ha empeorado e não sabíamos o que fazer com ele. $60 dias de baixa médica, 60 dias de baixa médica, 15 dias em total ingressado, 60 dias de baixa médica, e quando saí de aí, uma maleta com uma experiência surpreendente, extraordinária com o Senhor. Foram os melhores dias de minha vida com Ele. Um catéter hasta o coração, uma guia nos 2 braços, uma guia na femoral, 3 dias com uma máscara de acrílico, 100% de oxigênio na cara, atado, não podia beber, não podia falar, não podia comer, completamente atado 3 dias. E todo enchufado. He perdido 6 quilos em uma semana. Logo depois eu encontrei. Pero foram 6 dias e uma semana.
Irmãos, o que podemos dizer a Deus em um momento como este? O que podemos perguntar a Deus em um momento como este? Senhor, por quê? ¿Por qué comigo? Eu te conosco. Eu sou crente. ¿Por qué, Senhor? Talvez a pergunta adequada não é por quê, pero para quem? Depois de tudo isso, houve um cambio em minha vida. Me converti aos 14 anos. Sou de uma família de pastores. He estudado seminário. He estado na igreja por muitíssimos anos. Tinha o pelo largo quando entrei na igreja. Rubio, tinha o pelo largo e rubio. Pero há um local, um lugar que Deus nos encontra. Aprendi que só há um lugar de onde nunca deveríamos haver salido. Eu não estava desviado do Evangelho. Eu conhecia Jesus. Eu havia escutado de Jesus. Eu havia predicado sobre Jesus. Pero há um lugar, irmãos, que Deus necessita levar-nos. Há um lugar que Deus necessita levar-nos. Um lugar onde nada mais importa. Nada mais importa. Quando eu estuve os 3 dias com a máscara, essa máscara de acrílico atada na cabeça, que não podia conversar, falar, beber água, nada comer. Todo o conhecimento da Bíblia que tinha na cabeça, tudo aquilo que tinha guardado, Deus começou a falar comigo. Saltava das Escrituras. E eu via passar por minha cara, por minha vista, todas as coisas. Como que agora tudo fazia sentido. Tudo tinha sentido. Se encarnara tudo se tornara carne. E me acordo de uma visão que Deus me ha dado. Um local, um lugar, irmãos, onde nada mais importa. Nada mais. Um lugar onde el todo e nada se encontram. Um lugar onde ele eterno e ele finito se revelam. Há um lugar em Deus onde ele para sempre e ele cronos estão. Um lugar onde o amor e a paixão se manifestam. Um lugar onde ele celestial põe à prova todo o que é terrenal. Há um lugar onde a humildade vence o orgulho e a vanidade. Há um lugar de perdão que subjuzga a condena. Há um lugar onde a vida aplasta a morte. Há um lugar onde a mirada de Jesus, mais profunda, inconfundível, mais amorosa, que nos encontra, nos abraça por completo e nos conhece por dentro. Donde aí não há mais excusas. Um lugar onde a verdade desnuda o disfarce. Há um lugar em Deus de encontro, onde estás
Solo tú e Ele. Com Deus, não é? Eu não quero dizer-te que tu tens que passar por isso para conhecer a Deus. Pero há um lugar em Deus que estás tu e Ele. Tu esposa não está a tu lado. Tu pastor não está a tu lado. Tus amigos não estão a tu lado. Pero a mirada de Jesus a ti te conhece por dentro. Não hace falta palavras. A mirada de Jesus disse tudo. Não há excusas delante de Deus. Deus, não he tenido tempo para ir à igreja. Não he tenido tempo para orar. Não he tenido tempo para... Não há excusas, porque Ele te conhece por dentro. O salmista disse, antes que as palavras me lleguem à boca, tu me conheces. Na presença de Jesus, irmãos, não há lugar melhor de estarmos. Não é um melhor lugar. A eternidade e o cronos, o tempo, para. Estou Ele. Senhor, não estás solo com Ele. Tudo que has construído, todas as suas experiências, todos os teus títulos, todo tu dinheiro, toda a vanidade, tudo que has construído em tua vida, toda a paixão, tudo que é finito, desaparecem delante dele, porque ele é. Porque todas as coisas estão em ele. Todas as coisas que existem e foram criadas estão em ele. Tudo que é paixão, tudo que é terrenal, não existe. Porque Ele é o centro de tudo. Por Ele foram criadas todas as coisas, diz o livro de Hebreu. Por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Irmãos, e quando entendemos isso, que estamos em uma igreja, que estamos cultuando ao Senhor, não oramos por orar, não alabamos por alabar, não vou à igreja porque por obrigação, por dever, não, porque Ele é digno, porque Ele está em um trono, porque Ele é Senhor. Irmãos, Ele é Senhor de todas as coisas, da vida e da morte. É Ele. Quando nos rendimos aos seus pés, quando alabamos ao Senhor, Senhor, eu sei que estás me escutando. És tu e eu. Tu eres o Senhor da vida. Por isso que Paulo disse, el viver é Cristo. El viver é Cristo. Irmãos, estamos llenos de religiosidade. Patrícia dizia ayer, levantamos deuses em nossas vidas. Que excusa vamos ter delante de Ele? A igreja de Jesus. Nossa vida pertence a Ele. Que excusa vamos ter? Diante de sua mirada, diante do trono da graça, diante de Jesus. Senhor, o que vamos dizer? Ele nos conhece, sabe quem somos, nos chama por nosso nome, sabe de quem somos filhos, nos vê em todos os lugares. Há um lugar, irmãos, onde nada subsiste, absolutamente nada. Nada se interpõe delante de Ele.
Solo la obra de Jesús en la cruz permanece de pie para siempre, por los siglos dos siglos. Só a obra de Jesus. É a obra de Jesus que fica de pé, que permanece de pé perante Ele. Um lugar onde são manifestos aqueles que são encontrados por Ele em la cruz. Só somos encontrados por Deus se estivermos em la cruz. Só são reconhecidos por Deus quem estão em la cruz, as pessoas que estão em la cruz, como hijos amados. Há um silêncio absoluto delante de Deus. Sua presença é o mais importante, o mais precioso que temos que levar. Não há outro lugar, um silêncio, um lugar, não há tua família, não há vergonha, onde tu estás desnudo delante dele. Como eres? Como eres? É como se estás te mirando em um espelho, onde tu sabes quem está delante de ti. Quem eres tu? Valorar, irmãos, com isso aprendemos a valorar o que realmente importa, dar valor às coisas que são importantes para Deus. Não perdas tempo com aquilo que não levarás para a eternidade. Maxwell, tu podes perguntar-me, e que levaremos para a eternidade? Que levaremos para a eternidade? Sua presença. Pero, hermanos, permita-me dizer-te uma coisa. Só quem experimentou da morte conhece o valor da vida. Estava a semana passada aqui escutando, domingo passado, o irmão Sergio Alex. Está aí atrás. Escutava o Andrés comentando um pouco onde foram hallados por Deus. Acredito e creio que cada irmão e pessoa que está aqui esta manhã teve um encontro com Jesus de Nazaré. E tem suas histórias com Ele. Por que digo isso, irmãos? A ausência de Deus é a certeza do fracasso. Está em uma igreja anos e anos, pero está vacío de Deus, é a certeza do fracasso. Deus faz uma das perguntas mais sérias e importantes para o homem. Incluso resuena hasta nossos dias. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Génesis 3, versículo 9. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Otra versión dice, ¿dónde estás tú? Al hombre. ¿Dónde estás tú? Deus estava perguntando, por onde andas que não te veio em minha presença? Por onde estás que não te veio
em minha presença. Deus hizo el hombre para estar em sua presença. Para caminhar com Ele. Estar cerca de Ele. A Bíblia diz que todas as tardes, fim de tarde, Deus bajava e caminhava com o homem. Que temos por preciosa ou por precioso em nossa vida. Que realmente importa em nossa vida. Se não estamos dando valor ao que realmente importa, estamos correndo atrás do vento. Todo é vanidade. Eclesiastes diz, mirei logo todas as obras de mis manos e o trabalho que me tomei para hacerlas. E aqui, todo é vanidade e aflição de espírito. Outra versão diz, correr tras el viento e sem proveito debaixo del sol. Ayer, Sérgio estava comentando o labor da vida, o trabalho, o dia a dia, que temos tantas coisas por fazer. E a sociedade, o meio, o mundo nos põe em ritmo de trabalho que perdemos o sentido que Deus puso em nosso coração. A presença. Não temos tempo. É o trabalho. É a vida. Há que curar. Há que pagar as faturas. É verdade. Mas isso, irmãos, não pode sacar-te da presença dele. O que é mais importante? Hijo com uma carreira espetacular sem Cristo. Hijo com caráter de Cristo e com valores cristianos em trabalho comum. O que é mais importante? Uma casa bella, hermosa, pero vacía. Ou uma família unida, que ama Jesus, vivendo em local simples. O que é mais importante? Coche de última geração, estando solo dentro dele? Ou estar rodeado de pessoas que te amam, caminhando por la calle? O que é mais importante? Ascender em posto de trabalho e ter sucesso profissional, sacrificando tus dias? Ou cambiar por uma família, enriquecendo tu paternidade ou maternidade com tempo de qualidade? Não que tem essas coisas não são importantes, legítimas. Pero a pergunta que quero hacerte essa manhã: onde está tu coração? Onde está tu coração? Em trabalho, sacrificando tus dias, ou está com tu família, com tu casa, com tus hijos? Jesus dijo: não hagas tesouros en la terra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran y hurtan, sino hacéis tesouros en el cielo, donde la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no entran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesouro, allí estará também vuestro coração. Nosso coração tem que estar na presença. Onde nos rendimos e decimos: Senhor, sou tuyo por completo.
Tu conoces mis deseos. No me dejas salir de la cruz. Aunque quiera muchas veces. Senhor, quita-me daqui. Déjame en la cruz. Déjame aquí. Hermanos, el cristianismo camina por un sendero que el mundo no es capaz de pasar. Porque su camino es estrecho y apretado. La cruz es para aquellos que saben quién son. Yo no soy bueno. Pregunta a mi esposa qué dirá. Pero yo necesito todos los días estar en la cruz. Todos los días en la cruz. Todos los días. La cruz es para aquellos que saben quién son y lo que hicieron. Deciden pasar por ella porque lo merecen. Yo no voy al cielo porque soy buena. Porque estuve en la iglesia 30 años, 40 años. Yo no voy al cielo por eso. He leído la Biblia muchas veces. Yo no voy al cielo por eso. Yo voy al cielo porque un día Jesús murió en la cruz. Me puso en ella. Me mató en la cruz. Me mató en la cruz. Miserable hombre. Y dice, tus pecados están perdonados. A través de él en la cruz. Por su sangre derramada en la cruz. La cruz es para aquellos que saben quién son y lo que hicieron. Deciden pasar por ella porque lo merecen. Lo merecen. Y no salir de ella hasta que Él recorde de ellos en su reino. El ladrón dice, Señor, no me saques de aquí, estoy aquí, en la cruz, porque yo merezco estar aquí. Yo merezco estar aquí en la cruz, pero tú no. Pero te digo una cosa, cuando llegues en tu reino, recuérdate de mí. Ese soy yo. Ese somos nosotros. Esse ladrão somos nosotros. Senhor, estamos aqui porque merecemos, porque lo merezco. Pero, Senhor, acuérdate de mim. El ladrón tenía la posibilidad de decir, Señor, pon para dentro. Me pon para dentro. La pregunta que quiero hacerte nessa noite, nessa manhã. ¿Dónde fuiste hallado por Él? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Outra pergunta que encontramos na Bíblia. A pergunta que Jesus hizo a Pedro. ¿Tú me amas? A Bíblia diz, depois de comer, Jesus dijo a Simão Pedro, no livro de Juan, capítulo 21, versículo 15 hasta el 17. Depois de comer, Jesus dijo a Simão Pedro, Simão, hijo de Jonas, ¿me amas más que estos? Le respondió, sim, Senhor, tu sabes que te quero. E ele lhe dijo, apacenta mis cordeiros. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonas, ¿me amas? Pedro le respondió, sim, Senhor, tu sabes que te quero. Le dijo, pastorea mis ovejas.
Ele disse a terceira vez: Simão, hijo de Jonas, ¿me quieres? Pedro se entristeceu de que ele dijera por terceira vez: ¿me quieres? E ele respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te quero. Jesus lhe disse: apacenta mis ovelhas. Depois disso, o único evangelho que dá detalhe sobre a vida de Pedro é o evangelho de Lucas. No capítulo 22, versículos 60 e 61, Pedro, depois de haver negado Jesus 3 vezes, disse, e Pedro dijo por la terceira vez: hombre, não sei o que dices. E em seguida, mientras ele todavia falava, o gallo cantou. E esse detalhe do versículo 61, nenhum outro evangelho comenta. Dice, entonces, volto el Senhor e mirou a Pedro. E Pedro se acordou de la palavra del Senhor, que se lhe havia dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 vezes. La mirada de Jesús a los ojos de Pedro. Essa mirada, hermanos, nós outros dia vamos verla. Eu te conosco. Pedro não tuvo excusas. Senhor, não. Só hacía falta a mirada de Jesus. Ha dicho tudo. Só essa mirada de Jesus em el pátio del templo, quando Jesus volveu a mirada, encontrou os olhos de Pedro. Encontrou a mirada de Pedro. Essa mirada cambia tudo. Cambia tudo a vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Por onde andas? ¿Por que sendero andas que não te encontro? Talvez é o dia de encontrar a este que com uma mirada cambia uma vida. Talvez esse é o dia que temos que deixar para trás todo o orgulho, toda a vanidade, e dizer a Ele, Senhor, eu estou aqui. He andado por senderos que não eram os tuyos. He andado por caminhos que não são os tuyos. Pero tu mirada me ha encontrado. Não há excusas, não há pretextos. Depois desse dia, que Jesus mirou a Pedro em seus olhos, tudo cambiou. Juan, que lemos, 21:17, depois de Pedro haver dito a Jesus que o amava, e Jesus perguntar, tu me amas? Tu me amas? Pedro disse, Senhor, tu sabes tudo. Ser encontrado por Deus. Déjate ser encontrado por Deus. Em sua presença. Senhor, onde estás tu? Estou aqui. Se há que quitar coisa de tua vida, deixa Deus quitar. Se há coisas que Deus tem que cambiar em tua vida, deixa Deus cambiar. Se há que pedir perdão, pede perdão. Se há que volver o caminho hacia atrás, volve atrás. Se há que volver à casa de tus padres e pedir perdão, pede perdão. Se há que pedir perdão à esposa, pede perdão. Ao esposo, pede perdão.
Volva atrás. Arrependimento é isso. É volver atrás e tomar outro caminho. Decidir outro caminho. Decidir os caminhos que não são tuyos. Senhor, eu he ofendido el hermano, la hermana, mi padre, mi madre. He hecho mal las cosas. Não está bem. He ofendido a mi hermano. Pide perdão e volver atrás. El caminho del Senhor, el sendero del Senhor não são os nossos. Não são os tuyos, não são os meus. Suas regras são outras. Onde estás tu? Há um lugar, irmãos, em Deus, de encontros. Há um lugar em Deus de encontro. Onde toda razão, todas as excusas são deixadas para trás. Vamos cantar a música essa? Vamos nos pôr de pé? Por favor. Quem conhece a Jesus não caminha mais da mesma maneira. Que tu puedas perder a razão para Deus. Perde a razão. Senhor, eu não tenho razão. Tu la tienes. Senhor, eu não tenho o direito. Tu lo tienes. Tu tienes todo o direito sobre minha vida. Tu tienes toda a razão. Eu quero estar nesse lugar de tu presença, onde todas as coisas se caiam. Todas as coisas. Onde tu tens a razão. A última palavra é tua. O lugar é tuyo. O trono é tuyo. O tempo se para delante de ti. O cronos se para delante de ti. Porque a eternidade está em ti. A vanidade se vai. O orgulho se vai. Em esse lugar há uma presença. Uma presença que é eterna. Que é de compaixão. Que é de amor. Que é de perdão. Há um lugar, irmãos, em Deus, que podemos desfrutar e caminhar. Te invito essa manhã a entrar nesse lugar de gozo, de alegria, onde a tristeza se vai, a solitude se vai, e há uma presença, uma mirada que nos llena por completo. Onde só podemos orar e dizer: Senhor, estou aqui,